Graça e paz para todos. Vamos meditar nesta manhã num texto maravilhoso que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Meus amados, todos nós sabemos que Jeremias, ele era filho de Ilquias, que era sacerdote naquela época. Jeremias, ele não tinha ainda ofício de profeta quando o Senhor ali tinha se apresentado a ele. Jeremias, ele tinha mais ou menos na idade de 16 anos, e quando Deus se apresenta para ele, Deus escolhe Jeremias para que Jeremias fosse profeta. A princípio, Jeremias ele indagou, dizendo que ainda era uma criança, e Deus disse ao profeta Jeremias: não diga que és uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você pode observar que desde o ventre da mãe de Jeremias, Deus já tinha separado, já tinha escolhido Jeremias para ser um profeta. Amém? Da mesma forma somos nós. Às vezes a gente tem um chamado de Deus na nossa vida e a gente não sabe, mas com o tempo a gente começa a amadurecer, Deus começa a fazer suas revelações, Deus começa a mostrar para nós a sua palavra, as suas coisas que Ele vai fazer na nossa vida, na vida do povo. Coloca na gente ali o seu Espírito Santo, nos dá unção, nos dá vigor, nos dá força. Esse é o Deus que nós conhecemos. E a palavra do Senhor nos fala, meus amados, que Deus, ele se apresenta para o profeta Jeremias e pediu para que Jeremias ele se levantasse. Disse aqui a Jeremias: levanta-te e vai até a casa do oleiro. A gente sabe, meus queridos, que o levantar tem vários sentidos. A gente se levanta para resolver um problema, a gente se levanta para sair da rotina, a gente se levanta para tomar uma decisão, a gente se levanta para dar a volta por cima, amém? Quando a gente passou por um momento difícil, aí a gente começa a se erguer, a gente tenta dar a volta por cima e consegue, amém? E se você gosta de ler a Bíblia, você vai ver que em vários momentos Deus pediu para que o homem se levantasse. Lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, Deus chega para Jonas e pede para que ele se levantasse, porque Deus ele tinha uma missão para Jonas. E se Deus ele tem uma missão para mim e para você, a gente não pode ficar deitado e nem assentado. A gente tem que se levantar. Amém, meus amados? E quando a gente se levanta, a primeira coisa que a gente diz para Deus é o quê? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Dê glória a Deus por isso. E depois que Deus mandou o profeta Jeremias se levantar, Deus deu uma ordem para que ele fosse até a casa do oleiro. A princípio, Jeremias não estava entendendo nada, porque a olaria não é lugar de profeta. O lugar de profeta é no campo missionário, não é verdade? Mas o profeta, a gente sabe que nós que pregamos a palavra, nós que somos profetas de Deus, nós não somos antissociais. A gente gosta de ir à praia, não é verdade? Nós como profeta, nós vamos ao shopping, nós vamos a um campo de futebol,
nós viajamos de avião, nós não somos antissocial. E o Senhor disse a Jeremias para que ele fosse até a casa do oleiro, descesse à casa do oleiro. E o Senhor disse lá: eu te farei ouvir as minhas palavras. Aqui, meus queridos, já tem uma revelação. Sabe qual é a revelação? Simbolicamente falando, descer significa humilhar-se na presença de Deus. Às vezes a pessoa, ela quer ter a sua vida transformada no poder de Deus, ela quer ter vitória, ter bênção, mas muitas vezes a pessoa, ela não quer se humilhar. Quando você lê o livro lá de Reis, você vai ver Deus falar a respeito de um homem por nome de Naamã, que era general do rei da Síria. Este homem, ele foi acometido de uma lepra. E dentro da casa daquele homem tinha uma menina israelita que ele tinha trazido ela como escrava para trabalhar na sua casa. E quando ela viu que aquele homem estava leproso, quando ele tirava ali a sua armadura, ela disse para a sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta em Israel, ele seria restaurado da sua lepra. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, ele chega para o seu esposo e fala para ele o que a menina tinha dito. Então ele não perdeu tempo, ele saiu, foi para Israel, só que ele foi para o lugar errado. Ele foi diante do rei. O rei levou aquilo como fosse uma afronta, disse: sou eu Deus para te curar. Mas quando o profeta Eliseu soube de tudo que estava acontecendo, mandou que trouxesse ele à sua presença. E o profeta Eliseu nem sequer saiu de dentro de casa. Ele disse: vá no rio Jordão e dê 7 mergulhos. Só que Naamã, ele não queria se humilhar. Ele queria ir para outros rios se banhar, porque o rio Jordão era um rio muito sujo. E ele disse: não tem outros rios aqui que eu não possa me banhar. Você pode observar que ele não quis se humilhar. E ele só se humilhou porque alguém chegou para ele e disse: olha, se o teu senhor te pedisse outra coisa, você não faria? Então ele foi, deu 7 mergulhos, e nós sabemos que ele ficou curado. Mas quando você lê o livro de Lucas ali, se não me falhe a memória, Lucas no capítulo 19, deixa eu ver aqui se é livro 19 mesmo, Lucas 19, que fala, sim, 19 mesmo, fala acerca de Zaqueu. Zaqueu, ele se humilhou. Ele foi diferente de Naamã, porque quando ele estava ali ensinando aquela figueira, Jesus pediu para que ele descesse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu se humilhou naquela mesma hora. Ele não teve resistência, não é verdade? Ele entendeu qual era ali a vontade soberana de Deus. E muitos cristãos hoje, meus amados, não recebem bênção justamente porque não quer se humilhar, porque o seu orgulho não deixa, a sua vaidade não deixa. E Jeremias aqui, quando ele ouviu a voz de Deus, e Deus disse: desce à casa do oleiro, ele desceu. E aqui já tem uma segunda revelação. Espiritualmente falando, a casa do oleiro hoje representa a igreja, porque a igreja é lugar de transformação, é lugar onde a pessoa é liberta, é lugar onde a pessoa é curada, é lugar onde a pessoa renova suas forças. Não é verdade, meus amados? E na casa do oleiro, que representa a casa de Deus, é o lugar onde Deus ele fala comigo e fala contigo. Não é verdade? Então, Jeremias aqui, quando Deus disse: desce à casa do oleiro, ele desceu. E a gente sabe também que muitas vezes as pessoas não descem à casa do oleiro por 2 motivos. O primeiro motivo que as pessoas não querem descer até a casa do oleiro é porque muitas vezes a pessoa só quer
só pensa nos seus próprios interesses. E outra é porque o diabo às vezes não deixa a pessoa descer até a casa do oleiro, até a igreja. O próprio apóstolo Paulo certa vez disse: eu queria ir ter convosco, mas Satanás tem me impedido. Olha aí o que é que a palavra de Deus nos fala. Então, meus amados, Jeremias, ele desceu ali até a casa do oleiro. E eu te faço uma pergunta: o que é que está te impedindo descer à casa do oleiro? Te converte enquanto é tempo. A casa do Senhor está com as portas abertas. Então a gente sabe que um dia as portas elas vão se fechar. E porque você está com essa resistência? Por que é que você está usando desculpa para não ir até a casa do oleiro? Quando eu leio a palavra do Senhor, eu começo a me lembrar agora de uma passagem onde um homem ele fez um certo banquete ali, um homem muito rico, e o principal propósito era que o povo conhecesse a palavra de Deus. E depois que o banquete estava pronto, o seu senhor mandou o seu servo ir buscar os convidados. E quando aquele servo chegou no meio do caminho, encontrou várias pessoas, encontrou uma pessoa ali no meio do caminho e convidou ele, disse: olha, convidou ali aquela pessoa, e aquela pessoa disse: olha, eu não posso porque eu comprei algumas juntas de boi e vou experimentar. Ele deu uma desculpa, não é verdade? Quando encontrou com outra pessoa, disse: olha, eu comprei um campo e tenho que ver. A pessoa rejeitou o convite, inventou também uma desculpa. E o terceiro disse: olha, me casei e não posso ir. Também rejeitou o convite, inventou ali uma desculpa. E é justamente isso que as pessoas estão fazendo, sempre inventando uma desculpa para não ir à casa do oleiro, para não ir à casa de Deus. Às vezes prefere ir a uma boate, ir a uma praia, ir a uma balada, mas não quer ir à casa de Deus. Se esquece que o Senhor é aquele que cura, que salva, que liberta e dá a nossa salvação. Amém? Lá no livro de Lucas 14, versículo 14, diz que os homens da terra não têm nada para nos oferecer. Não é verdade? Mas veja o que é a palavra de Deus. É bom a gente ler, irmãos. Lucas 14, 14. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Olha, Lucas 14, 14. Deixa eu ver se é Lucas 14. Não, eu não estou lembrado não, mas a palavra de Deus diz assim que aqui na terra, os homens da terra não têm nada para nos oferecer, não é verdade? Mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Meu Deus, é em Lucas 14. Deixa eu ver aqui. Eu estou procurando aqui, meus amados. Não, mas vamos passar. Eu sei que a palavra de Deus fala, irmão, que aqui na terra os homens não têm nada para oferecer, mas Deus, a gente sabe que Deus tem muita coisa para nos oferecer quando a gente aceita o reino de Deus, não é verdade? E voltando aqui, para eu não me perder, porque eu estava procurando aqui um texto aqui, mas eu não consegui achar. Mas Jeremias ele desceu ali até a casa do oleiro para justamente fazer a vontade do Senhor. E quando ele desce ali à casa do oleiro, Jeremias ele vê ali o oleiro fazendo ali o seu barro sobre as rodas. Aquele barro, aquele vaso que o oleiro estava fazendo, se quebrou-se na mão do oleiro. O oleiro vai com muita maestria e ali ele recupera aquele vaso e faz ali um vaso novo. Olha só, este vaso que se quebrou-se na mão do oleiro, e o oleiro fez ali um vaso novo. Deus estava ali mostrando ao profeta Jeremias
como ele disse aqui no capítulo 6, não podereis fazer poderei fazer de vós, como fez esse oleiro, ao caso de Israel. Deus estava mostrando a Jeremias o que ele iria fazer com o povo, porque o povo de Israel era um povo que estava em meio à infidelidade, o povo estava em meio à idolatria, o povo estava em desobediência. Deus tinha dado para o povo ali as suas leis, e disse que o povo ali, eles obedecessem à lei de Deus, mas o povo ali, ele não deu ouvidos ao Senhor. O povo se misturou com outros povos, aquele povo de Israel começou a ser rebelde. O povo, ele quebrou as leis de Deus, começou a adorar outros deuses. Então Deus estava revelando para Jeremias que ele iria quebrar o povo, ele iria amassar o povo com provações, com escassez de água, de pão. Mas quando o povo se arrependesse dos seus pecados, Deus faria do povo um vaso novo em suas mãos. Era isto o propósito de Deus, que Deus estava chamando Jeremias para mostrar a Jeremias o que é que ele iria fazer com o povo. Então, meus queridos, a gente sabe que todos nós, quando estávamos no mundo, a gente era o quê? Era um vaso quebrado. A gente não servia para nada. Aí Deus foi lá, pegou a gente, tirou todos os embaraços, todos os empecilhos, toda a sujeira que a gente tinha e transformou a gente em um vaso novo. Eita, como está a palavra, irmão! Ela é forte. E Deus aqui, ele mostrou a Jeremias todo o processo daquilo que se faz na casa do oleiro. E quando a gente entende aquilo que se faz na casa do oleiro, a gente sabe como lidar com as pessoas, a gente sabe onde está a fraqueza daqueles que são mais fracos, a gente sabe quando o vaso está quebrado e precisa ser moldado, não é verdade? A gente entendendo assim como é este processo do vaso na casa do oleiro, ao invés da gente acusar o nosso próximo, a gente vai o quê? Tentar ajudá-lo. A gente vai ensiná-lo o caminho de Deus, mostrar como é que a palavra de Deus nos transforma. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ajudar essa pessoa a ser um vaso nas mãos do oleiro. É bem verdade que Deus está trabalhando na vida daquela pessoa, e a gente está o quê? Mostrando aquela pessoa como é que a pessoa tem que ser para ser um vaso de honra nas mãos de Deus. É Deus trabalhando, e a gente que conhece a palavra, a gente que já foi moldado pelo Senhor, a gente ajudar essas pessoas para que elas sejam um vaso novo nas mãos de Deus. Sabe por que é que Deus transformou um vaso que não servia para nada num vaso novo? Primeiro, porque Ele é Deus e Ele faz como bem lhe apraz. E segundo, para contrariar aquelas pessoas que falavam que o vaso não servia para nada. Porque tem pessoas que dizem assim, né? Esse vaso aí é um vaso quebrado, isso aí não serve para nada, isso é um inútil. Aí Deus não, ele vai ser inútil. Aí Deus vai contrariar aquilo que as pessoas falou do vaso, dizendo que o vaso é fraco, que o vaso não presta, que o vaso está quebrado. Aí Deus não, eu vou moldar, eu vou fazer dessa pessoa que não serve para nada um vaso novo, para que essa pessoa ela seja útil na casa do Senhor. E palavra, irmão, olha, eu fico maravilhado quando eu leio a palavra de Deus, porque eu de mim eu não tenho nada, mas quando eu começo a meditar na palavra de Deus, Deus começa a me dar revelação e mostrar tudo aquilo que tem dentro da sua palavra. Amém? Então, meus amados, eu não vou mais adiante. A palavra de Deus, ela foi pregada nesta manhã. Amém? E falando sobre Jeremias na casa do oleiro, né? Essa passagem do livro de Jeremias capítulo 18. Eu tenho também outra mensagem também falando sobre o vaso e o oleiro, né?
tá lá no canal do YouTube, né? Vocês deem ali uma olhadinha, amém? Se inscrevam no meu canal e que Deus assim continue nos abençoando.